Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, agora começando não apenas mais um dia, mas começando uma nova semana. Desejo de coração que esse final de semana tenha sido muito agradável para você no contato com a sua família, no repouso e principalmente no contato com Deus. E desejo que essa nova semana que se inicia seja produtiva, seja muito útil para a sua vida. Quero agora transmitir aquele abraço carinhoso para os que completam mais um ano de vida no dia de hoje. Um grande abraço com o desejo de que Deus abençoe ricamente a sua vida, dirija os seus passos, cuide de cada um dos seus projetos e de cada área do seu viver. Sinta-se, portanto, abraçado por nós. A todos os demais, o desejo de um bom dia e o convite a alguns minutos de reflexão. Convido a investirmos algum tempo meditando na palavra de Deus neste instante, no livro dos Salmos, que tem nos acompanhado em nossos encontros matinais. No Salmo de número 5, no versículo 8, nós lemos o seguinte: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. É interessante a preocupação do salmista demonstrada neste pedido, quando ele pede ao Senhor que o oriente e que o dirija diante dos seus inimigos. Há duas coisas que chamam a atenção aqui. Uma delas é a percepção de que seria necessária a orientação divina diante dos inimigos e das ameaças que ele teria diante de si. Convém lembrar que o contexto no qual os salmos nasceram era um contexto um tanto distinto do nosso. Se pegarmos, por exemplo, os muitos salmos de Davi, vamos perceber que alguns deles foram escritos em momentos nos quais ele estava sob ameaça literal de adversários, algumas vezes sendo perseguido como fugitivo. A verdade é que era preciso conviver com ameaças reais de adversários que algumas vezes intentavam mal e algumas vezes tinham intenção de matar aquele que escreve os salmos. Então percebemos que aqui há um contexto no qual o salmista se preocupa com adversários que o ameaçam e diz que Deus pode orientá-lo e guiá-lo em sua caminhada. Transpondo isso para a nossa situação e para a nossa realidade, na grande maioria das vezes vamos viver circunstâncias diferentes. As ameaças às quais estamos sujeitos, as dificuldades às quais estamos sujeitos, na verdade, provavelmente não são dificuldades semelhantes àquelas vividas pelo salmista. Não chegam a ser adversários que literalmente buscam a nossa morte, conquanto algumas vezes corramos esse risco na violência do dia de hoje. No entanto, na grande maioria das vezes encontramos sim dificuldades, adversários e ameaças ao longo de nossa caminhada que nem sempre são pessoas, mas que são circunstâncias com as quais precisamos conviver. São situações diante das quais precisamos agir, são momentos ameaçadores de nossa vida. Vivemos sim sobre ameaças constantes, sobre dificuldades constantes. Há sempre desafios diante de nós. E o salmista percebe então que é necessária a orientação divina, a sabedoria divina para viver diante desses adversários e dessas dificuldades. E nesse aspecto a nossa situação é exatamente a mesma. Precisamos sim, muitas vezes, da sabedoria divina para que as escolhas sejam corretas, para que as decisões sejam adequadas. Precisamos sim da orientação divina para que o caminho escolhido por nós em cada momento de nossa vida seja o melhor caminho. Precisamos da orientação divina para que nos desviemos de ameaças, de riscos e de dificuldades. Algumas vezes precisamos da percepção vinda de Deus para identificar ameaças por trás de situações aparentemente simples. Da mesma forma como o salmista às vezes precisava lidar com emboscadas, com inimigos que estavam escondidos, outras vezes com pessoas de postura traiçoeira. Ao longo de nossa vida, algumas vezes somos iludidos e podemos incorrer em erros aparentemente ingênuos e inocentes. Podemos nos deixar levar por seduções, por tentações ou por circunstâncias que acabam por nos induzir a sérios problemas, a graves problemas com os quais nos deparamos por falta de cuidado.
Há situações mesmo nas quais nós não temos condição de identificar o perigo que há por trás de determinadas propostas. Precisamos da sabedoria divina para identificar esses riscos e para caminhar por meio dessas dificuldades. O salmista sabia disso, mas não apenas isso. Ele tem a preocupação em buscar a sabedoria divina para o seu caminho, para que a sua vida fosse vivida em correspondência com o projeto de Deus, com os planos de Deus. E nesse aspecto também a sua situação não diverge da nossa. Também precisamos da sabedoria divina, da orientação divina para as nossas decisões, para as nossas escolhas, para, à luz da sua palavra, viver com sobriedade da forma como devemos viver. À luz dos princípios, em especial princípios éticos apresentados na Bíblia Sagrada, assumir um comportamento e uma postura na qual a nossa vida não esteja ameaçada, mas na qual também os outros que convivem conosco não tenham que sofrer as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos equívocos, das nossas escolhas inadequadas ou indevidas. O salmista menciona que precisa da sabedoria de Deus para orientar o seu caminho. Da mesma forma, precisamos recorrer ao nosso Deus, para que Ele nos oriente, nos dê discernimento diante de circunstâncias da vida que nos podem ser perniciosas, prejudiciais, para que Ele nos dê a capacidade de perceber o mal que há por trás, inclusive de propostas aparentemente ingênuas e inofensivas. Por outro lado, precisamos da sabedoria divina para que o nosso caminho, para que as nossas decisões e mesmo que os nossos projetos estejam em conformidade com a sua vontade e com o seu plano. Nunca é demais lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é essa vontade que vale a pena seguir. Vamos orar. Pai querido, precisamos de Ti. Precisamos da Tua sabedoria, do Teu discernimento, de uma percepção Tua para identificar perigos e ameaças que há por trás de propostas muitas vezes sedutoras e aparentemente inocentes. Dá-nos, Senhor, este cuidado, essa percepção. Mas precisamos de Ti também, Senhor, para que com a Tua sabedoria caminhemos adequadamente ao longo de nossa vida. Que as nossas decisões, os nossos relacionamentos e mesmo nossos planos para o futuro sejam orientados por Ti. Que a Tua sabedoria, através da Tua palavra, nos guie em cada passo e em cada momento de nossa caminhada. Ó Pai, abençoa cada um daqueles que nos assistem neste instante, nas circunstâncias específicas que vivem nesse momento. Orienta-os, guia-os. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.